Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Aos meus 13 anos de idade, eu me apaixonei por um rapaz de 19. Mas era um amor chamado platônico. Um amor que só eu sabia. Eu tinha a consciência de que ele não me amava. Não, ele não. Mas mesmo assim, eu mantive aquele amor entre sete chaves. Jamais poderia apresentar um rapaz aos meus pais se eu tinha apenas 13 anos. Porque naquela época, eu não tinha idade para namorar. Mas eu era encantada por ele. Eu 13 e ele 19 anos. Fiquei encantada com aquele rapaz. Até que um belo dia, eu estava voltando da escola. Eu saía mais ou menos umas 5:30 da tarde da aula. E quando eu cheguei na minha casa por volta de umas 18 horas, quando eu olho, levei até um choque. O Josué. Josué em casa. Era ele. O rapaz que eu havia me apaixonado, era ele que estava em casa, o Josué, o rapaz que eu gostava, ele mesmo, dentro da minha casa. E detalhe, namorando a minha irmã Célia. Ai, 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 ai. Foi um baque terrível para mim. Eu não sabia o que fazer. A minha irmã nem sonhava, mas ela nem podia imaginar o meu sofrimento. Ela me apresentou o namorado inocentemente. Eu não sabia, com 13 anos, não sabia que atitude tomar. Só me lembro de ter esticado a mão na direção dele e dito alguma coisa tipo, prazer, sei lá o que eu falei na hora. Mas era nítido e notório que eu fiquei chocada, tanto que eu tremia inteira, coisa de quem tem 13 anos de idade. Ficou até um clima ruim. A minha irmã Célia ainda falou: não liga não, Josué, essa minha irmã Leide, ela é bicho do mato mesmo. Ela é toda envergonhada. Olha, ficou até vermelha, menina. Calma, Leide, calma. É meu namorado, Leide. Tá, ele não é bicho não, viu, Leide? Eu sabia que ele não era bicho. Em seguida, ela se dirigiu a mim. Corre, Leite. Vai lavar o rosto, menina. Você tá toda vermelha, parecendo um pimentão, vai. Tá me fazendo passar vergonha perto do meu namorado. Eu lembro que eu corri mesmo e ainda escutei os risos dos dois. Mal sabiam eles que eu tava sofrendo e sofrendo muito. Porque o Josué, ele era minha paixão secreta. Mas veja o que é a vida. Quando eu ficava sofrida, eu tinha um costume que ninguém sabia. Eu me enfiava debaixo da cama dos meus pais. Era hábito, desde que eu era pequenininha. Eu me enfiava debaixo da cama dos meus pais. Sei que muita gente que está ouvindo vai ficar assim espantado com isso. Mas era o meu jeito de sofrer calada, escondida e sem ninguém me ver. Eu encolhia embaixo da cama dos meus pais porque a considerava grande, sabe? E tinha uma boa altura do chão a cama, capaz de me oferecer algum conforto até quando eu me enfiava ali. Eu ficava lá embaixo. Assim eu fazia desde que eu me entendia por gente. Sabe quando você acabava de apanhar do pai e da mãe? Que você não se conformava, aí você corria para um canto seu. Eu corria então para debaixo da cama deles. E eu mantive o hábito. Naquele dia não foi diferente. Depois de lavar o meu rosto lá no banheiro, disfarcei e me enfiei debaixo da cama dos meus pais. Lá era escurinho, era tudo que eu precisava para chorar
e para sofrer em paz, como se eu fosse uma fera ferida, escondida na toca, sarando os ferimentos. O simbolismo era bem esse. Mas nesse dia, sofri tanto debaixo da cama, chorei tanto, que de repente, de tanto chorar, eu acho que eu fiquei cansada e dormi debaixo da cama. Sei lá, acho que passou coisa de 1 hora e eu dormindo lá embaixo da cama. Eu só fui acordada quando a luz do quarto se abriu e ali entraram a minha mãe, a minha irmã Célia, e eu escutei quando entraram e elas fecharam a porta do quarto. E em seguida elas se sentaram sobre a cama e começaram a falar, sem jamais imaginarem as duas que eu estava lá embaixo da cama. Eu estava ouvindo tudo. Célia, como foi com o Josué? Mãe, tudo certo. Já estamos namorando. Eu sempre soube, mãe, que ele gostava de mim, sabe? Filha, então, pelo amor de Deus, nós não podemos errar, hein? Agrada esse rapaz em tudo, o Josué. Faz tudo que ele queira. Daqui 1 mês e meio, a gente conta para ele sobre a gravidez. A gente fala da sua gravidez. Mãe, será que ele não vai desconfiar de nada? Não. Se você fizer tudo certo, não. Tá, então a senhora me orienta, mãe. Célia, agora você quer a minha orientação, né? Agora você quer que a mãe te oriente em tudo. Onde você estava com a cabeça de transar com seu patrão, menina? Homem casado, um cafajeste de um homem, um sem vergonha de um homem. Nem você tem juízo e nem ele menos ainda, que é mais velho que você. Mãe, agora já foi. Eu tô arrependida, eu nunca pensei que eu fosse engravidar, né, mãe? Ah, não pensou. Achou que era só revirar os olhos, ter prazer e tudo bem. Não pensou nas consequências? Mãe, a senhora quer me ajudar ou quer me dar uma bronca, mãe? Chega de bronca. Célia, eu devia te dar uma bela de uma surra. Mas agora é tarde. Vamos tentar remendar esse estrago. Mãe, eu só quero agradecer a senhora. E não conta isso nunca pro papai, mãe. Não conta nunca pro meu pai. Se ele souber, ele me mata. Mãe, e lógico, nem conta pro meu pai e nem pra ninguém, né? Pelo amor de Deus, não conta pra ninguém. Você, Célia, é o que eu lhe digo. Você é que não pode dar com a língua nos dentes. Você que é faladeira aqui de casa. Você que não tem que falar isso pra ninguém. Senão, você tá arruinada. E eu, muito pior. Você, o seu pai não teria coragem de matar. Mas eu, se o teu pai souber que eu tô fazendo isso com você, aí ele me mata na hora. Deus me livre, mãe. Isso nunca. Eu morreria. A senhora morreria de um lado, eu morreria do outro. Com relação ao Josué, vai na minha. Eu te aviso o dia certo de você anunciar que tá grávida, tá? Mas vai na minha. Certo, mãe. Combinado. Agora deixa eu terminar a janta. Seu pai tá chegando. E vai atrás da Leide, aquela menina que deve estar na casa da Ruth. Ela deve ter... Sumiu a menina, não vi a Leide. Vai lá, deve estar na casa da Ruth. Eu vou, mãe. Mãe, obrigada por tudo. Por segurar essa barra comigo. Muito obrigada. Foi nessa hora, Paulinho Boa Pessoa, que elas se levantaram da cama, apagaram a luz e saíram do quarto. E eu ouvi tudo. Debaixo da cama, eu tinha escutado toda a conversa sigilosa, em segredo. Uma trama de minha mãe com a minha irmã. Eu só tinha 13 anos. Mas apesar de pouca idade, tudo ficou muito claro na minha cabecinha. A história era aquela e não podia ser mudada. A minha irmã Célia, que tinha 19 anos, ela tinha transado com o patrão dela, homem conhecido na cidade, casado, e ela ficou grávida do patrão. Se abriu primeiro com a minha mãe, que para evitar o escândalo, encontrou aquela saída sórdida. A minha irmã ia começar a namorar o Josué e fazia de tudo com ele, quer dizer, transar com o Josué. E dias depois,
anunciar que estava grávida do Josué. Plano sórdido, dirão muitos. Nossa, plano sórdido. Mas vai entender o que se passa pela cabeça de uma mãe. Só que tem um detalhe. Josué é minha paixão secreta. Eu tinha 13 anos e eu sofria porque ele estava namorando com a minha irmã. Agora eu tinha entendido que o namoro deles terminaria em casamento. Sim, o namoro ia acabar em casamento, porque a minha irmã iria anunciar a qualquer momento que estava grávida dele. A não ser que eu impedisse tudo. Que eu revelasse tudo o que eu escutei debaixo da cama. E aí? Faço isso ou não faço? Mas o que eu tinha escutado debaixo da cama era pesado demais. A minha irmã falou em morte, a minha mãe falou em morte. Eu tinha uma paixão pelo Josué, mas eu amava a minha mãe, a minha irmã, e não queria as duas mortas de jeito nenhum. Então, na minha cabeça de 13 anos, para evitar tragédias, eu também resolvi me calar. Escutei a conversa, mas resolvi ficar calada. O plano de minha mãe e Célia foi adiante. E me lembro, inclusive, o dia em que meu pai foi avisado da gravidez da minha irmã. Josué estava presente e falou: mas, seu Carlito, o senhor pode ficar sossegado, seu Carlito. Eu vou casar com ela. Eu vou casar com a Célia, seu Carlito. Pode ficar sossegado. Meu pai, ainda assim, deu umas broncas no Josué, mas fazer o quê? Aceitou o pedido de casamento e autorizou que se casassem. Tal qual planejaram minha mãe e Célia, o casamento iria acontecer. Foi o dia que eu mais chorei. As pessoas, elas achavam, no casamento da Célia com o Josué, as pessoas acreditavam que eu estava chorando por ver se casar e sair de casa a minha irmã mais velha. Não, não era nada disso. Eu chorava porque o amor da minha vida, sem saber dos meus sentimentos, se casava, e se casava com a minha irmã, porque ele tinha sido enganado. Ele havia sido ludibriado. Então eu sofria, sei lá, duplamente, triplamente. Com muito sofrimento, eu continuei a viver triste e isolada. Quando eu fiz 15 anos, dizem que eu desabrochei. Nossa, as pessoas comentavam. Quando eu fiz 15 anos, eu fiquei muito bonita. Eu abri um corpo, eu me tornei mocinha, mas com o corpo torneado, eu comecei a atrair os olhares de muitos homens. Mas que coisa! Eu ainda continuava com aquele amor impossível. Um amor nutrido, sei lá pelo quê. Pelo meu cunhado, agora o Josué. Mas acontece que agora ele, Josué, começou a me olhar com outros olhos. E começou a não só me olhar com outros olhos, mas me dizer palavras bonitas. Pois já havia percebido que eu gostava dele. Não que eu tivesse dito a ele, mas o meu amor estava visivelmente transparente. Você sabe que amor a gente comunica através dos olhos, né? Sem que eu percebesse até, eu estava comunicando esse amor através do meu olhar. De início, eu fugia das palavras doces que me dizia aos meus ouvidos o Josué. Veja, eu com 15 anos tinha juízo. Com 15 anos eu tinha juízo. Então eu vivia me esquivando do Josué, embora eu quisesse muito. Eu tivesse loucura por ele. Às escondidas eu chorava de tristeza. Ainda de vez em quando eu me enfiava debaixo da cama dos meus pais. Aquele hábito eu não havia abandonado. Mas o que eu poderia fazer agora? Nada. O Josué estava casado com a minha irmã. Ele agora era meu cunhado. Foi quando eu comecei a namorar outros rapazes.
porque não estava em mim a ideia de trair a minha própria irmã, apesar de tudo que eu sabia. Apesar de toda enganação, de todas as mentiras, do plano sórdido dela com a mamãe. E foi assim que mais um ano se passou. Só que nos meus namoricos de mocinha, eu não fui feliz, eu não me encontrava do ponto de vista amoroso. Na minha vida familiar, eu também não me sentia feliz. Eu brigava com meu pai sempre mais bruto, eu me sentia esquecida pela minha mãe, a minha mãe se ligava demais na minha irmã Célia e no meu irmão mais novo que eu, e também agora na netinha, que a Célia havia tido uma menina. Então eu me sentia assim, embora eu não fosse, mas eu me sentia o patinho feio, sabe? Aquele patinho meio esquecido da família. Enfraquecida, e por um pouco apoio da minha gente, eu me trancava em minha casa, fazendo com que a minha casa ficasse toda escura. Eu adorava quando as pessoas saíam e eu me trancava em casa, eu não acendia luz e nem abria janela e ficava ouvindo música romântica, fazendo os afazeres lá de casa, mas eu não gostava de luz acesa, eu gostava de tudo apagado. Eu acho que eu habituei com aquele escurinho que havia debaixo da cama. Só que agora eu passei isso para a casa inteira. Trabalhava muito, adorava trabalhar. Aliás, quando eu estava trabalhando é que eu esquecia um pouquinho das minhas tristezas. E ainda para aumentar o meu trabalho, eu fazia salgadinhos para os meus irmãos venderem nas oficinas da região. Eu tinha interesse, sabe, de crescer, de melhorar. E eu era boa salgadeira. Fritando o salgadinho e com um papel colado na parede, eu estudava a lição escolar. Uma vida corrida minha. Eu fritava salgadinho e a matéria, eu escrevia assim num papel e eu ia colando na parede. E aí eu ia revendo a matéria na parede e fritando salgadinho. E lendo a matéria na parede. A minha vida era corrida, sofrida e amarga muitas vezes. Quando eu completei meus 17 anos, o amor que eu sentia pelo Josué já estava adormecido dentro do coração. Veja que eu não falei que ele morreu. Quando eu completei 17 anos, o amor que eu sentia pelo meu cunhado Josué, ele já tinha adormecido dentro do meu coração. Mas como se diz, ninguém foge do destino. Meu irmão caçula caiu de cima de um abacateiro e ele teve que ser socorrido. Eu e o meu cunhado fomos socorrê-lo. Enquanto ele encanava o braço e o engessava, para não ficar lá na portaria do hospital e escutar os gritos dele, eu e o meu cunhado fomos para o estacionamento do hospital e entramos em sua caminhoneta. E depois de um tempo em silêncio, o meu cunhado colocou uma música linda para tocar na caminhoneta e, sem me dizer nada, segurou a minha mão. Nessa hora, ele me olhando me falou: Leide, você sempre me olhou assim de um jeito terno, carinhoso. Fala a verdade. Você sente alguma coisa por mim? Eu digo assim, alguma coisa que você nunca falou, nunca comentou, mas sente alguma coisa por mim? Josué, é para ser sincera? Lógico que é para ser sincera. Josué, eu senti, eu era louca por você, mas coisa de menina. Eu gosto de você desde quando eu tinha 13 anos de idade. Antes até de você namorar e se casar com a minha irmã Célia. Mas isso pertence ao passado, sabe? Ficou no passado. Que pena, Leide. Que pena. Hoje, sinceramente, eu sinto que eu casei com a irmã errada. Você não vai acreditar. Leide, eu sempre gostei de você.
No início, eu achava que eu era louco pela sua irmã Célia. Mas depois do casamento, não sei, eu me desencantei tanto com ela. Eu via você me olhando com tanto carinho. Olha, até parece besteira o que eu tô falando, mas eu passei a gostar de você. Eu sentia que eu havia escolhido a irmã errada. A sua ternura, seu jeito de ser, de me tratar, suas palavras, seu jeitinho. E você tão trabalhadora. Você se desdobra em estudo, em trabalho, até salgadinho pra fora você faz. Sabe, quando você admira uma pessoa, eu passei a te admirar e a gostar de você. Essa que é a verdade, Leide. Nossa, eu tremia quando respondi para ele que agora eu já não o amava mais. Havia gostado dele, mas era coisa da minha cabeça de menina de 13 anos. Nessa hora, me desvencilhei da mão dele, abri a porta do alto da caminhoneta e saí. Ele veio atrás de mim. Na recepção do hospital, o meu irmão já nos esperava com o braço na tipóia. Já havia engessado. Saímos e fomos de volta para casa. Para os meus pais não ficarem mais preocupados do que já estavam, deixamos o meu irmão em casa. Eu ia ficar em casa com o meu irmão, mas o Josué me pediu para eu ficar com ele na caminhonete, porque ele iria ainda para a farmácia comprar os remédios receitados pelo médico, aquela coisa, né? Analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, que uma pessoa, depois que fratura algum membro, tem que tomar. Fica, vamos na farmácia, Leide, você vai comigo. Fica, nós vamos junto na farmácia. Tá bom, eu fiquei na caminhoneta. Fomos à farmácia. Podia mesmo assim ter sido, apenas isso. Mas, no caminho para a farmácia, Josué de repente parou a caminhoneta. E ele, sem dizer nada, me roubou um beijo. E ao me roubar um beijo, eu permiti que o beijo fosse roubado. Eu me deixei ser roubada. E permiti que, além do beijo, ele me fizesse outros carinhos. Alguns até mais ousados. Deixei que ele mordiscasse a minha nuca, passasse a barba por fazer na altura do meu rosto, do meu pescoço. Permiti que essas coisas todas acontecessem. Na volta para casa, eu parecia ainda flutuar. Afinal, eu tinha esperado aquele beijo um longo tempo. Olha, 4 anos. Para ser precisa, 4 anos. Naquela noite, ao me deitar, eu fiquei pensando na cama se de fato eu tinha traído a minha irmã. Houve até um momento que eu fiquei desesperada, porque eu havia aceitado aquele beijo roubado e permiti alguns carinhos ousados dele. Inclusive, que a mão dele passeasse pelas minhas coxas, pelas minhas pernas. O que agora me lembrava ali na cama e sentia um misto de prazer e ao mesmo tempo de tristeza. Será que eu traí a minha irmã? Será que eu traí? Será que foi traição isso? Mas aquele beijo, aqueles carinhos todos acabaram me acordando para aquele amor adormecido, ou acabaram acordando aquele amor adormecido que havia em mim. Mas depois eu pensei, a minha irmã se casou com ele em cima de uma mentira, de uma farsa. Se eu estiver traindo, eu não estou traindo nenhum inocente. Esse pensamento me autorizou a ir em frente. Logo após isso,
nós começamos um relacionamento triste e feliz ao mesmo tempo. Porque eu me senti incomodado em estar traindo a minha própria irmã, a minha irmã mais velha, que tanto ajudou a meus pais a nos sustentar e a nos vestir. Isso era um lado bom, positivo da minha irmã mais velha. Triste história de amor. Um amor que durante tantos anos foi escondido por uma menina. E agora, de maneira incontrolada, estava sendo vivido. Foi quando, meio para me vingar de tudo e de todos, eu tomei uma decisão. Eu resolvi ter um pedaço dele, Josué, dentro de mim, achando que assim eu poderia esconder a sua identidade para sempre. Engravidei do Josué. Como eu tinha planejado na minha cabeça, eu pensei tudo comigo. Eu bolei. Eu vou engravidar do Josué. Pensei, né? Eu vou engravidar de Josué. Quando eu engravidar, eu vou sumir. Eu vou deixar Teófilo Otoni, a nossa terra, e vou embora para o Rio de Janeiro. Vai ser assim. Vai ser assim que eu vou fazer. Sabe, eu ainda era muito jovem. Pensei assim, planejei assim e fiz assim. Conforme o planejado. Quando eu engravidei dele, sumi de Teófilo Otoni e fui para o Rio de Janeiro. Saí sem deixar pista, sem ficar rastro. Ninguém sabia que eu estava grávida, em primeiro lugar. Só eu e Deus. Sabe, ninguém sabia. Da gravidez, só eu e Deus é que sabíamos. Mas do jeito que eu tinha planejado, eu fiz. Abandonei a nossa cidade, Teófilo Otoni, sumi estando grávida. Ninguém sabia, nem a minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, a minha irmã muito menos ainda, e muito menos ainda o Josué. Deu certo. Um dia, após o meu aniversário de 18 anos, uma amiga de Teófilo Otoni, que amava os salgadinhos que eu fazia, ela estava de mudança para o Rio de Janeiro. Estava indo para montar uma lanchonete na cidade maravilhosa e me convidou. Quer ir junto? Vamos, Leide, para o Rio de Janeiro? Meu Deus do céu. As coisas casaram-se. Foi o tempo de eu ir até em casa, peguei umas mudas de roupa, pouquíssimas. Eu sabia que daí a pouco nenhuma iria servir em mim devido à gravidez. Como saí com uma mochila, falei para minha mãe que eu estava indo com uns amigos até um lugar chamado Cachoeira Pedra d'Água. Em Teófilo Otoni é muito conhecido a Cachoeira Pedra d'Água. Ô mãe, eu estou indo na Cachoeira Pedra d'Água. E de lá, nós vamos até a casa de uma tia desse meu amigo num sítio. Então eu estou levando aqui uma mochila com algumas roupinhas, porque eu vou dormir lá, tá? No sítio. Assim deu, até para eu me despedir da minha mãe, do meu pai. Tchau, tchau, para aquela despedida assim, de beijo, de tchau. Mas é tipo, vou até ali, né? Porque esse lugar do qual eu tô falando, eu ficava perto de casa. Cachoeira Pedra d'Água. Eu vou na Cachoeira Pedra d'Água. Depois eu vou dormir no sítio. Tá? Tchau, pai. Tchau. Aí fui me despedir de um por um. E fui embora. E peguei a estrada. Não, vocês já sabem, eu não fui para Cachoeira Pedra d'Água e nem para o sítio. Eu fui direto para o Rio de Janeiro. Na estrada, de vez em quando, eu chorava por tudo. A família que eu estava deixando para trás. E o fim de uma linda história de amor com Josué. Eu ainda gostava dele. Gostava não. Eu o amava. Aliás, desde os meus 13 anos de idade. Foi difícil me ver livre do Josué. A minha filha, menina, nasceu, linda e saudável. Mas eu sempre tive muita garra, sabe?
Sempre, sempre, sempre. Eu sempre fui extremamente trabalhadora, sempre. Fiz salgadinhos, trabalhei na lanchonete da Miriam, no Rio de Janeiro. Até mesmo no dia que eu fui para a maternidade eu trabalhei. É uma coisa impressionante. A minha força de trabalho sempre foi muito grande. Miriam me adorava, achava que eu tinha que comunicar à minha família sobre o nascimento da minha filha. Uma vez que a comunicação que eu estava no Rio de Janeiro, ela mesma fez, aliás, ela me fez fazer, no terceiro dia que eu estava na cidade maravilhosa. Disse até que ela não ficaria comigo se eu não o fizesse. Aí eu comuniquei à minha família que eu tinha ido embora para o Rio de Janeiro. Avisei também a minha família sobre a filha que eu havia tido. Mas não falei sobre o pai. Não, jamais. Não falei para ninguém. Nem para Miriam, a minha melhor amiga e patroa, e nem para ninguém. O pai da criança, ninguém sabia quem era. Registrei a minha filha e continuei a levar a minha vida. Trabalhava de manhã. Eu ia de manhãzinha até 4 da tarde, deixava os salgadinhos prontos e eu ia estudar. Foi assim que eu consegui completar o meu colegial no Rio de Janeiro. Fui seguindo a minha vida, até que eu conheci um rapaz de nome Everaldo. Aliás, eu conheci o Everaldo no ambiente da própria lanchonete. Ele era cliente lá. Ele mexeu comigo. Claro que não era amor, era uma simples atração. E eu me agarrei a essa atração para dar um sentido à minha vida, um rumo à minha vida. Afinal de contas, eu precisava formar uma família. A minha filhinha, tinha certeza, seria mais segura, sim. O Everaldo, esse rapaz, me parecia ser uma ótima pessoa. Ele tinha irmãos bastante religiosos, a mãe dele era uma mulher muito bacana, e eu não menti para ele. Contei desde o início que eu tinha uma filhinha de 1 aninho. Ele não se importou com isso, não, e contou para a mãe dele que ele estava apaixonado por uma moça, uma menina, conforme ele falou, que já tinha uma outra menina, uma filha. A mãe pediu ao seu irmão mais velho que olhasse isso de perto. A mãe ficou meio desconfiada e pediu para o irmão dar uma averiguada. Quis me conhecer. Fui até a casa dele com a minha filhinha no colo. Quando a mãe dele me viu, disse: uma criança com outra criança no colo. Eu tinha 20 anos. Só que eu não aparentava 20. Eu tinha 20, mas eu aparentava 17. E logo nos tornamos amigas, eu e a mãe dele. Todos da família me aceitaram bem. E eu me casei com esse rapaz, eu me casei com o Everaldo. Acabei me casando com ele. Olha que coisa. Eu me casei com o Everaldo e fui muito bem aceita pela família dele. Aliás, essa aceitação veio desde o início do nosso namoro. Com o Everaldo, eu acabei tendo outros 3 filhos. Mas quando a minha segunda filha nasceu, ele registrou as 2 como sendo filhas dele. A Isabela também, que a minha primeira filha, ele colocou como sendo filha dele, Everaldo. E ali começou o meu tormento. Eu comecei a perceber, a partir daí, a diferença nos cuidados que tinha com cada uma das meninas. Mas deu para eu ir levando de início, porque ele era muito apaixonado por mim e acabava cedendo aos meus caprichos. E quando eu cobrava que ele desse carinho também para Isabela, que era minha primeira filha, ele procurava compensar. Como ele me amava, na verdade, mais do que eu o amava. Isso desde o início. Já falei para vocês, eu tinha uma atração por ele, um gostar por ele, mas amor era o dele por mim. Então, como ele me amava, ele acabava me compensando, dando carinho para Isadora. Isso me dava direito a fazer essas cobranças dele. Depois das meninas, eu tive mais 2 meninos com ele, de forma que ficamos com 2 casais de filhos. Todos os 4 estudaram em escola particular. A vida nunca foi fácil, mas eu, repito, nunca tive medo de trabalho.
Meu marido sempre foi um homem sério, trabalhador, sempre foi. Uma coisa importante a ser dita é que meu marido sempre me cobrava sobre quem era o pai da Isabela. Eu não tinha falado. Aliás, eu não tinha falado para ninguém sobre o Josué. Não. Eu mantinha segredo. Então ele sempre me cobrava quem é o pai da Isabela. E eu me limitava a dizer que era fruto de uma besteira feita por mim na minha juventude. Tive um namorado lá na minha terra e tudo aconteceu. Não interessa, não importa. Ele contra-argumentava dizendo que Isabela um dia ela tinha o direito de saber a verdade sobre o seu pai. E eu fingia não dar muita importância para isso, mas sabia que era algo que de fato um dia eu teria que enfrentar. Até que nós chegamos àquele ano. Exatamente naquele ano, Isabela, minha filha, completava 15 anos de idade. Meu marido, o Everaldo, resolveu que daria uma festa para ela. Fiquei muito feliz com a atitude dele. Chamei a minha família inteira de Teófilo Otoni. A minha irmã Célia e o Josué confirmaram presença, além dos meus pais e mais um irmão. A festa de 15 anos da Isabela, minha filha, foi linda, feita num buffet do Rio de Janeiro. Isabela ficou felicíssima. Meus pais voltaram para Teófilo Otoni, meu irmão também, mas a minha irmã Célia e o Josué resolveram esticar ficando uns dias no Rio de Janeiro. Queriam curtir um pouco mais da cidade. Aquilo foi de grande felicidade para Isabela, até porque ela considerava Josué o seu tio predileto. Ela amava esse tio, que se identificava muito com ela e a enchia de presentes. Para tudo aqui, uma pausa. Observe, que coisa. Eu assistia tudo isso e pensava, nossa, é a ligação do sangue, né? Nenhum sabe que o sangue os une, nenhum. Mas não tem como negar a ligação estreita deles. Josué com a Isabela com Josué. Eles tinham um carinho diferente um pelo outro. Você vê, tem gente que fala só da convivência, do amor, de fato, isso existe. Mas tem uma coisa que a gente não pode negar também, e que eu quero depois que você comente aqui na minha história. A ligação do sangue. Nem a Isabela sabia que o Josué era o pai dela, e tampouco Josué podia sonhar que a Isabela fosse filha dele, mas havia uma ligação de sangue. Célia, minha irmã, e Josué, meu cunhado, resolveram depois de uma semana, além do aniversário, esticar mais uma semana. E entendi que aquilo era um sinal de Deus. Seria um sinal de Deus? Será que era chegada a hora de revelar a verdade? Nunca depois do meu casamento eu havia convivido tanto tempo assim com o casal, com a minha irmã, Célia, e tampouco o Josué, meu cunhado. Mas agora, convivendo com eles, entendendo que aquilo fosse um sinal de Deus, eu decidi, eu vou falar. Tenho que enfrentar isso. Hora menos hora, eu tenho que enfrentar. É o momento é esse. Primeiro, tinha que conversar com meu marido. Óbvio, a primeira pessoa com a qual eu devesse falar sobre tudo isso era o meu marido. Eu tinha que saber e entender qual seria a reação dele primeiro. Mas ele teria que ser o primeiro. Everaldo, olha, eu não sei como você vai reagir a tudo que eu vou te falar. Eu só espero que você queira continuar casado comigo depois do que eu vou te revelar. Nossa, nunca te vi assim. Leite, o que houve, mulher? Casado com você sempre. Eu quero estar
para sempre casado com você. O que de tão sério você vai me revelar assim? Eu vou te revelar hoje quem é o pai da Isabela. Puxa, eu tô até com medo. Tô até com medo, mas quem? Quem é o pai da Isabela? É o Josué, meu cunhado. Ele ficou um tempo em estado de choque. Não falava, não reagia, e depois de respirar e ganhar condição de falar, falou. Como foi? Como foi isso? Não menti em nada. Não menti em nada. Contei para o Everaldo, meu marido, tudo. E o principal, ele não sabe de nada, Everaldo. Ele nunca soube que é o pai da Isabela. Nem ele e nem a minha irmã. Meu Deus, Lídia. Meu Deus, Lídia. Então você não pode revelar a ele. Senão, ao fazer essa revelação, você perde a sua irmã. Everaldo, aí é que tá. Eu não perco a minha irmã. Porque ela também não é nenhuma santa. A primeira filha da minha irmã não é do Josué. E ele nunca soube. Everaldo, ele fez, o meu marido, o Everaldo fez cara de quem não estava entendendo nada. E eu tive que contar para ele nos detalhes toda aquela conversa que eu ouvi quando eu só tinha 13 anos. Eu era menina e escutei estando debaixo da cama dos meus pais. Meu marido estava passado. Precisou de um tempo para digerir tudo aquilo. Mas teve sim a grandeza de alma de entender. Que bom, né? Que bom quando você tem uma grande pessoa ao seu lado. Você vê como é bom você casar com uma pessoa grande em todos os aspectos e sentidos. Ele sempre me amou mais do que eu o amei, mas isso não importa. Ele era muito maior do que eu. A grandeza de alma dele era infinitamente maior do que a minha alma. Ele teve a grandeza de alma de entender que tudo o que eu relatava e nada alterava a mulher honesta que eu sempre fui com ele, Everaldo. Que tudo aquilo havia acontecido, sim, mas no meu passado. Ele só achou que eu não deveria contar estando o casal ainda hospedado em nossa casa. Que eu esperasse então o regresso deles, da Célia e do Josué até Teófilo Otoni, para contar depois. Eu e ele contaríamos primeiro para Isabela, para nossa filha. Eu e ele contaríamos para Isabela. E depois, aí o próximo passo seria contar para os interessados, para o Josué e para minha irmã Célia. Concordei com ele. Por isso sempre deu certo a nossa união. Ele me amava mais, eu o amava menos. Mas por isso que sempre deu certo a nossa união. A verdade, né? A nossa verdade. Assim que Célia, a minha irmã e Josué foram embora, eu e Everaldo conversamos com a Isabela. Ele achou melhor começar a conversa, ele teve muito tato quando ele falou que o pai biológico dela era o tio predileto dela, da Isabela, o tio preferido, mas que ele sempre fora e para sempre seria o verdadeiro pai dela. Ele, Everaldo. Ele, Everaldo. Eu sempre serei, Isabela, o teu pai, de verdade, sou eu. Mas o teu pai consanguíneo, teu pai biológico, é o teu tio predileto. Dizer que isso foi fácil?
seria mentira, porque não foi. Isabela chorou muito, sofria demais com a revelação, mas nunca sozinha. De um lado, abraçada por mim, de outro, abraçada pelo Everaldo. Quando revelamos a ela que o Josué de nada sabia, isso a fez se sentir melhor. Olha, o Josué é inocente nessa história. Ele não sabe, filha. Ele nunca soube. Ele nem imagina que você seja filha dele. Isso fez com que a Isabela se sentisse melhor. Ela manteve a admiração que tinha por ele, Josué, enquanto sobrinha. Aproveitamos e dissemos a ela que faríamos a revelação a Josué quando ela se sentisse pronta para isso. Isabela, no seu tempo. Você vai nos orientar, filha. O dia que você achar que você estiver preparada para a gente fazer essa revelação para o Josué, faremos. Mas não demorou muito tempo e ela nos procurou nos comunicando que estava pronta. Everaldo tinha toda a estratégia da conversa. Fomos eu e ele para Teófilo Otoni. E a primeira conversa seria com a Célia, minha irmã. Ela tinha que saber primeiro. Se quisesse perder a cabeça e ter um chilique, pronto, eu contaria sobre a conversa que eu ouvi debaixo da cama. A conversa dela com a minha mãe iria incriminar as duas. Foi assim que aconteceu. Quando a minha irmã quis se alterar, eu falei tudo sobre o que eu sabia. A minha irmã ficou de olhos arregalados e sem acreditar como eu sabia daquilo tudo. Escutei tudo debaixo da cama da mamãe. Escutei tudo. E nessa hora, ela não perdeu tempo com negativas, mas implorou a mim e ao meu marido que nada falássemos. Ela não estava preparada ainda para confessar a sua grande mentira. Ela não estava para contar a sua grande mentira. Então, concordamos com ela. Seria no tempo dela, mas que ela nos apoiasse, e fomos dizer a Josué. Ela achou que, de fato, era o melhor a se fazer. Fomos contar para o Josué. Josué voltou para casa naquele fim de dia e encontrou nós três juntos. Sabia que a conversa era séria. Falamos para ele toda a realidade, toda a verdade. Ele também ficou chocado, mas viu que ele era apoiado por todos os presentes, inclusive pela sua esposa. A própria mulher dele o apoiava apesar de tudo. Passado o susto, ficou feliz. Ficou muito feliz. E foi chorando que nos confessou. Incrível. Desde a primeira vez que eu vi a Isabela, eu senti um amor imenso e inexplicável por ela. Sentimento que brotava do mais profundo do meu ser. Será que o sangue explica isso? Ou é algo espiritual? Depois, os meus pais foram comunicados com os demais irmãos. E meu pai me surpreendeu quando ele disse que quando ele me viu fugir para o Rio de Janeiro e em seguida eu tive o nenê, ele desconfiou que era filho de uma pessoa muito conhecida da família e chegou a pensar até no Josué. Meu pai me surpreendeu. Nunca eu pude supor nem imaginar que me passasse isso pela cabeça do meu pai. Meu pai disse que chegou a desconfiar do Josué. Quando nós voltamos de Teófilo Otoni, Célia e Josué vieram juntos para o Rio de Janeiro conosco. E foi muito emocionante assistir o encontro de Isabela e Josué. Pela primeira vez, como filha e pai. Eles eram tio e sobrinha. E a partir daquele momento, se encontraram como filha e pai. Hoje, 5 anos depois,
temos uma boa convivência. Isabela e Josué, mais do que filho e pai, são grandes amigos. Sempre foram, né? Mas se tornaram mais amigos do que nunca. Mudou um pouco a convivência com a minha irmã. Ela, sempre que nós nos encontramos, fica meio ressabiada comigo, um pé atrás. Isso se explica porque até hoje ela ainda não teve a coragem de falar com Josué sobre a primeira filha deles. Isso ainda é um segredo. Às vezes, me pergunto se eu e Everaldo não deveríamos cobrar mais isso dela, porque às vezes sinto que ela, sei lá, acho que ela nunca vai ter coragem de falar. Mas sei que isso pode, de certa forma, atingir a minha sobrinha. E nessas horas, eu sinto que seja melhor o silêncio. Essa é a minha história. Eu sei que ela é muito carregada de polêmicas. Por isso eu estou preparada para ler, conhecer cada comentário. A partir de agora, quero que você envie o seu comentário aqui para o canal do Paulinho Boa Pessoa. E um pedido muito importante: que você se inscreva no canal. Um gesto simples para você. Se inscreva. Vou ficar esperando.